Salve, salve, tricolores sem fronteiras. Todo mundo vivo hoje? Pelo amor de Deus, hein? Nossa, velho. Sou Diego Torrel, tô aqui com o Brunão, lá direto de Portugal, e o Marcos Vanciella. Rapaziada, o que foi o jogo de ontem, hein? Que é isso? Olha, jogo completamente embaçado, tenso. Haja Tem. coração, como diria Galvão Bueno, hein? Ó, tenho três coisas para falar para vocês: amasso, milagre e vivos. Eu não sei como, mas a gente sobreviveu ao amasso feito pelo Botafogo ontem. A gente foi ver a cor da bola aos 15, 20 minutos do segundo tempo. E o mais importante é, saímos vivos. Como eu não sei, mas saímos vivos. Fala aí, Brunão. Cara, assim, cara, tem tanta coisa pra falar desse jogo, velho. Mas eu vou já, assim, depois Respira, que respira, português. Você tem tem que filho para respirar, criar. cara, porque assim, Respira. tem muita coisa envolvida, né? Eu vi muitas opiniões e aí você vai criando também as suas visões, né, sobre o jogo. Então, por exemplo, vou dar uns exemplos aí que a Jovem Pan, por exemplo, achou que o time foi covarde, um monte de comentarista comentou isso. Já ouvi o Arnaldo Tironi, que já tem uma opinião mais, né, tranquila ali. A Eles Jovem Pan falou que o São Paulo era zebra? A Jovem Pan falou que o então, São Paulo era zebra? Porra, é o não tem Vanderlei lá, como. né? Pelo amor de Deus. Mas aí, depois eu vi uma visão do Arnaldo Tironi, que comentou que foi bem, que o Zubeldia foi bem, que o Wellington foi bem e tudo. E assim, cara, pegando tudo isso, na minha visão, alguma coisa deu muito errada ali. Por quê? Porque o São Paulo não viu a cor da bola, cara. A questão é essa. O São Paulo teve uma sorte assim que, cara, eu acho que a última vez que eu lembro de um nível desse foi aquele jogo da Universidade Católica que o Rogério fechou o gol, velho. Que assim, Nossa. foi um tiroteio contra o gol de São Paulo que foi impressionante. E assim, falando Nossa, agora. isso daí. O do Marcão deu um probleminha aí, ó. Cara, e falando um pouco assim da questão do jogo, tem duas coisas, né? Então você tem a parte tática, que literalmente não funcionou, porque o que o Zubeldia pensou, ele testou várias formações e tal, não deu certo. E o outro motivo que não deu certo, na minha visão, foi o aproveitamento abaixo do pessoal do meio de campo, principalmente Lucas e Caleri. E olha a grande ironia. A grande ironia. Quando o Luciano entrou no jogo, o São Paulo melhorou. Por quê? Porque o Lucas não estava fazendo a função de nem acompanhar os meias, que era o Gregory e o outro, esqueci o outro nome lá do meio-campista, que É o inclusive o Marlon São Paulo, Freitas. que o São Paulo tentou contratar, inclusive. E o Luciano fechou esses caras, né? Porque ele dava o bote, ele tentava e tal. Então, assim, infelizmente, né, para não tomar muito tempo aí também, porque senão eu vou falar aqui a tarde toda, né? Mas assim, infelizmente o Lucas está muito abaixo, tá muito abaixo, muito, muito mesmo. A gente precisa do Lucas do jogo do Corinthians e a gente não vê isso há muito tempo. E aí vem aquela coisa: o problema era jogar na lateral, beleza, na ponta. Aí agora jogou no meio, continua não funcionando. E aí vamos falar do cara que as pessoas parecem que têm medo de criticar, cara, que é o Caleri. O Caleri vem muito mal também. Vem muito mal. E assim, cara, não dá para perder um gol daquele. Não dá. Desculpa, não dá, porque é aquilo que eu sempre. O pessoal me enche o saco, né? Quando o Caleri errou aqueles gols da Sul-Americana e tal. E eu falo, cara, um gol muda o psicológico do outro time, não é nem do seu. Se faz aquele gol, o Botafogo desmoronava, cara. Desmoronava. Então, assim, é complicado, cara. Eu acho que o Zubeldia vai ter um quebra-cabeça gigantesco pro próximo jogo, porque ele não pode esperar o Botafogo, né? Porque se esperar, não vai ter. Essa sorte não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Perfeito. E ele também vai ter que propor o jogo. Então, assim, aí ele tem Caleri mal, o Lucas mal, então, assim, é complicado. E o Rato, né? Falar bem do Rato aí, que entrou muito bem. Sim. Mas vamos Vai, falar aí. Marcão, fala aí. Marcão saiu? Marcos está com algum probleminha aí de conexão, cara. Então vamos seguir a gente, então, por Vamos seguir enquanto. aí, Diegão. Então, mano, ó, assim, eu acho que eu tenho alguns pontos para colocar que, assim, acho que ontem a gente teve muito mais sorte do que juízo, Voltei. mas Conexão quem voltou aí? sabe Estão chegou? me vendo? Conectou.
Voltou, Voltou? sim. Fala aí, Marcão, Tá. você primeiro então, depois eu falo a minha parte. Ouvindo um pouquinho do que o Bruno falou, concordo com alguns pontos, mas discordo em alguns outros. Acho que o São Paulo foi amassado realmente. O São Paulo foi muito dominado. Primeiro, muito por conta que eu acho que jogou num estilo de jogo que não jogou em nenhum momento do ano. São Paulo não sabe jogar com três zagueiros, essa é a verdade. E quando se joga, a leitura que eu tive do primeiro tempo o São Paulo estava jogando três zagueiros e estava perdendo o jogo no meio de campo. Então, quando você está perdendo o jogo, a segunda bola no meio de campo, toda hora o Botafogo conseguia fazer volume de jogo. Por quê? São Paulo não conseguia parar com a bola. Você não ganha o jogo no meio de campo, a sua zaga fica sobrecarregada. A zaga foi muito bem. O Sabino é uma gratíssima surpresa. O Alan Franco fez um partidaço. O Arboleda tá meio perdido no primeiro tempo, mas no segundo tempo se encontrou. O Arboleda parece que quanto mais, ele parece vinho, tá ficando velho e tá ficando melhor ainda. O Arboleda é Então, impressionante. ele tá indo muito bem, muito bem. Mas o meio de campo não funcionou. Eu acho que isso sobrecarregou demais a zaga. E aí eu discordo do Bruno, né? O do Bruno, quando ele fala que o São Paulo melhorou com a entrada do Luciano. Na verdade, o São Paulo já entrou melhor no segundo tempo, sem nenhuma mexida, mas o Zubeldia deve ter percebido que ia complicar e aí colocou o Rato. Quando o Rato entrou, acho que foi o divisor de águas, que aí o São Paulo começou a equilibrar, começou a gostar do jogo. Foi quando o Luiz Gustavo teve aquela oportunidade que chutou mascavam, mas foi bem. E aí, quando tava melhorando, o Zubeldia foi lá e trocou, né? A gente até falou, pô, São Paulo tá bem, o Zubeldia vai lá e troca. Mas foram boas as trocas. O Michel Foi. Araújo entrou muito bem, achei. O Michel Vem Luciano entrou entrando muito entrou bem. 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 Vem entrando bem. E qual foi o outro? O Ferrarese. O Ferrarese entrou bem também. Então, assim, acho que as trocas foram válidas. O William, gostei muito da participação do William, assim, a bola não chegou muito nele, mas acho que o desempenho dele tático foi muito bom. É um moleque com 18 anos, que dá para ver que se vacilar na dele, ele vai lá e vai dar trabalho. Agora, realmente, o Lucas tá abaixo, concordo com você, Bruno, e Caleri também não podia perder aquele gol. Era gol de... É. Se a gente volta do Rio de Janeiro 1-0, olha, eu diria que. Mas Não, também, era vamos outro pensar nível. por um lado que o São Paulo voltaria mais relaxado, né? Digamos assim. Acho que 0-0 no Morumbi, eu estava até conversando com um amigo meu que é corintiano. Acho que 0-0 no Morumbi nos dá uma vantagem de 55-45, digamos assim. Não é uma baita vantagem, porque o time do Botafogo é chato. O Savarino joga muito, o Almada joga muito, o Henrique lá, Luiz, o Bruno, lá. Luiz Henrique. Luiz Henrique, Henrique. Luiz Henrique joga muito. E vamos lembrar que eles não jogaram com o artilheiro, hein? O Júnior Santos, Tiquinho né? Soares. Não, o Júnior Santos, Ah, o é o artilheiro da da Ponta, né? Libertadores. Sim. É. Então, assim, São Paulo saiu vivo. Saiu vivo e respira É. por aparelhos no Morumbi. Acredito que. Uma observação, só para não tomar muito tempo: São Paulo não machucou ninguém. Ninguém saiu machucado do campo sintético do Botafogo. Para mim, também é uma outra vantagem. E ninguém foi suspenso por causa do cartão amarelo. E eles perderam o Bastos, né? Eles Então, perderam o Bastos. Não foi. a, não, a informação A até então era transmissão de foi que ele errada. estaria suspenso, mas É. o Vene Casagrande, inclusive, falou que até na transmissão isso foi errado, mas que a Comebol Sério? zerou nas oitavas, então ele não está É. suspenso. Ah, tá. Show. Então o Luiz Gustavo também não seria suspenso. Também não. Não. Show. Show. Vai lá, E nem o Digão. Rafinha. Beleza, Nem, eu nem o vou Rafinha. colocar uns pontos aqui do que eu vi no jogo ontem e minha opinião. Vamos lá. Primeiro que assim, o Zubeldia ontem, anteontem, né? Ele tinha testado três formações, pelo que a gente tinha visto. Eu não me importo dele mudar a formação, acho até válido. Só que no treino é onde ele deveria ter percebido se esse encaixe ia acontecer contra o Botafogo ou não. Tudo bem, você não tem o Botafogo no treino para saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Mas com 30 minutos, 40 minutos, você vê que não tá rolando, cara, já desfaz.
tenta outra coisa. Ele chamou, assim, é o que eu falei, foi muito mais sorte do que juízo. Eu discordo só do Marcos que a gente voltou bem para o segundo tempo. Eu acho que a gente só realmente começou a jogar bola quando o Rato entrou. Aí sim a gente conseguiu ver uma diferença muito grande. O São Paulo não. Tanto que eles tiveram chance, né? Na volta do intervalo, o São Paulo voltou mais compactado. Não é que voltou bem, mas voltou com menos espaço. Na verdade, o Zubeldia ele deu a ordem para o São Paulo marcar em cima. Tanto que a gente viu o Rafinha ele marcando botou o lá Rafinha em cima. na ponta, exatamente. Exato. Então, só que aí era um problema, né? Porque numa dessas você pega nas costas e aí como é que fica sem o Rafinha e sem ninguém lá? Então, assim, eu acho que assim, o Zubeldia ele arriscou muito, insistiu no que não estava dando certo. Ele teve mais sorte que o juízo. Ele teve mais sorte que o juízo. Ele insistiu no que não estava dando certo, porém, depois, ele conseguiu ter a leitura correta do jogo ao colocar o Rato, ao colocar o Luciano, ao colocar o Michel Araújo, que vem entrando bem. Tanto que quando o Michel entrou no lugar do Lucas, eu até falei, por quê? Mas mostrou que foi acertado sim a substituição dele. Então, assim, acho que ele começou errado, mas ele arrumou. Demorou um pouco, mas arrumou. E no time certo. Certo. E o Michel Araújo, curioso que ele entrou para ajudar o Wellington, né? Sim, sim. E foi muito bem ofensivamente. Então, é aí que tá. Olha como um jogo de futebol tem visões muito diferentes, né? Um lado diz que o Wellington jogou muito mal e o outro diz que o Wellington foi muito bem porque segurou dois jogadores do Botafogo. Ele tava com o Igor Jesus e o outro, que eu esqueci o nome, que é difícil pra caramba para um jogador só, e o Wellington, que, convenhamos, não é lá aquela técnica absurda, né? Então eu acho que o Zubeldia também viu isso, e eu volto a dizer, desculpa, Diego, só pontuando aí rapidinho, eu volto a dizer, o problema do espaçamento, porque parecia que o Botafogo tinha 15 jogadores na grande área. Parecia que a gente estava com 2 a menos. Exato, mas por quê? Porque o Lucas não conseguia recompor junto com os volantes. Perfeito. E aí que eu falo que o Luciano entrou e o Gregory... O Rato entrou e dobrou a marcação ali na ponta. Mas o Luciano entrou no meio. É o Gregory e o Marlon Freitas. Não, é que assim, quando o Rato entra na ponta, ele já passa o Lucas pro meio. Não, mas o Lucas com o Rato quase não teve tempo de jogar também. Exato, ele já saiu logo em seguida. É isso que eu tô falando. E o Gregory e o Marlon estavam livres o tempo todo, eles subiam junto com o Vitinho o tempo todo, cara. E o Lucas não acompanhava. Então, assim, você gerava muita gente do Botafogo na área, e você tinha o Lucas, o William Gomes e o Caleri, que, cara, você ter menos 3 num jogo desse é muita coisa, cara. É muita coisa. Sim. Não, a escalação foi equivocada. A escalação foi totalmente equivocada. Sim, mas ele conseguiu trocar. Eu acho que se o Lucas fizesse o do Luciano bem, o que o Luciano fez bem, eu acho que a gente não teria sentido tanto esse meio de campo vazio, cara. Esse é o ponto, entendeu? Mas tem um ponto importante aqui também, que vamos ser justos, assim, que infelizmente hoje, o nosso trio de ataque, são nossos 3 principais jogadores, estão passando por uma fase, assim, muito abaixo. Luciano, Caleri e o Lucas. Assim, os 3, não interessa a posição, o esquema, a verdade é que os 3 estão coletivamente, individualmente falando, assim, muito abaixo. Mas eles são extremamente importantes para nós. Só que a gente precisa que eles voltem a jogar o mais rápido possível. Para ontem. Acho que nos últimos 5 jogos a gente marcou um gol, não foi isso? Acho que tem cara, isso é um dado alarmante, cara. Alarmante. Isso é um dado alarmante. Para um nível de jogador que a gente tem. Exatamente, isso que eu ia dizer. Cara, pode ver, o gol do Caleri, ele é tão indesculpável que o movimento que ele faz no lance, depois eu vi uma cena da câmera aberta, ele já sabe o movimento todo que vai acontecer. Ele olha e ele já tem na cabeça dele o que ele precisa fazer. Ele se colocou muito bem. A execução foi errada. Teve um grupo de WhatsApp que até brincou assim, ele fez o movimento de Romário e a finalização de Ribamar. Exatamente. Assim, ele tem muito crédito com a gente, mas você faz aquele gol, mas assim, a gente também não pode assim reclamar, porque se eu fosse sincero, para mim ontem era uns 4-1 pro Botafogo, assim, foi um lucro danado que aconteceu ontem pra gente. Mesmo, até 1-0 pro Botafogo tava ok. Eu falo, não, beleza, 1-0 lá. Pelo que foi o jogo. Pelo que foi o jogo. Pelo que foi o primeiro tempo, se o Botafogo tivesse tido um pouquinho mais de competência, eu acho que faltou isso pro Botafogo também. Aquele Savarino não joga muito, né? Mas se tivesse tido um pouquinho mais de competência,
o Botafogo teria feito uns 2 gols no primeiro tempo. Agora, o Rafael, ele. E toda hora o Rafael passava uma segurança, mas no primeiro tempo teve umas 3 bolas lá que eu falei, vai ser golaço. Sim. Tem umas 3 bolas que chutou no gol, eu falei, nossa, vai pro ângulo. Marcão, todo chute de fora da área, eu só falava, meu Deus. Não, Eu e via eu a não bola no entendia ângulo, por quê. toda vez eu via a bola no ângulo, cara. Então, É. e o que me deixava bravo é porque a marcação não impedia. Tanto é que depois acho que o Alan Franco, ele se jogou na frente de uma bola lá e bateu Jogou nele e foi para o demais lateral. também, velho. Mas assim, você não pode, um time que tem um poder de ataque igual o Botafogo, você não pode deixar ele chutar de fora da área. Por quê? Os caras são inteligentes, sabendo que a zaga do São Paulo é muito boa, qual a alternativa? Chutar de Chute. fora da... É. chuta A- de fora da área. E tem Abriu, bons abriu, bate. batedores. Aquela bola do Savarino só não entrou por um milagre. O Rafael já tava bem atrasado na bola. O Rafael já tinha passado há muito tempo. A sorte É do engraçado, Deus do futebol que foi no travessão. Exato, não, os deuses do futebol ontem, assim, estavam de tricolor, porque, pelo amor de Deus, eu juro pra vocês, a gente tava até conversando no Zap, né, Marcos, durante o jogo, assim, a cada vez que eu baixava a cabeça pra escrever alguma coisa, o Botafogo já tava com a bola de novo. A minha filha vendo o jogo comigo, de 11 anos, ela falava, mas pai, o time só toca pra trás. Eu falei, isso quando não rifa. A gente não conseguia ficar 10 segundos com a bola, galera. Eu ia pegar nesse ponto. O São Paulo não teve uma pessoa que cadenciasse a bola. Por exemplo, um 10 que segurasse o jogo ali. Vou pegar a bola e vou segurar a bola, vou tocar, vou acalmar o jogo. Sabe aquele cara que fala assim, não, daqui é o Marcos vou Antônio. segurar... Oi? É o Marcos Antônio. Olha, mas bom que você comentou isso. O Bobadilha foi muito bem, hein? O Marcos Antônio faz a meia. O Bobadilha foi muito bem ontem. O Bobadilha, no segundo tempo, eu achei que ele cresceu muito. Ele se doou muito pelo time. Doou muito. Ontem ele tava. Porque o Luiz Gustavo não tava tão bem, né? Sim. Vocês acham que dá pra jogar? O Luiz Gustavo tava um pouco com medo de tomar o cartão. Mas, se bem que depois da informação não tava certa, mas não sei. Exato. Na opinião de vocês, daria para jogar Bobadilha, Luiz Gustavo e Marcos Antônio, os 3 juntos? A não ser que o Marcos Antônio fizesse a do Rato. Porque o Marcos Antônio também é meia, né? Então, se ele fizesse a do Rato ali, ele arma também? Arma também, sim. Ah, não. Se ele fizesse a do Rato, sim. Mas aí tem que testar, né? Não tem jeito. Eu, particularmente, acho que aí o time ia ficar muito defensivo. O time que já toca muito de lado e para trás, com 3 volantes, aí Nossa, ia ficar... eu também. Não, mas aí ele não faria a volância, né, irmão? Ele faria a armação, né? Ele faria ou a ponta. Então, mas tem que ver a característica dele, né? Mas para a ponta não é a dele, entendeu? Aí é complicado. Eu acho que, assim, o Zubeldia vai ter que repensar o que vai fazer no jogo da volta, mas é que nem o Bruno falou. Não pode entrar nesse 0x0 aí, achando que... E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai esperar o Botafogo ou a gente vai? Não, cara, tem que impor. É Morumbi, é nossa casa, é noite de Libertadores, a gente sabe como funciona. Então, assim, São Paulo... Não tô falando que o São Paulo tem que ir pra cima com tudo, mas o São Paulo precisa ter o controle do jogo, o domínio do jogo. Exatamente. Cara, e a gente viu que o Botafogo cansou no segundo tempo, hein? Tem mais essa também. Porque eu ia comentar isso, cara. A questão do Botafogo é assim... cansou. Pode ver que os caras não têm toquinho. É toque e lança, é toque e lança, é toque e lança. O tempo objetivo. todo, Almada e Luiz Henrique, né? E o Igor Jesus lá. Cara, é só o time que não consegue bloquear, o time que não consegue bloquear o início da jogada do Botafogo sofre demais, porque uma coisa que, olha só, esses atacantes do Botafogo conseguiram fazer um negócio que, perto do Arboleda, acho que, é muito difícil de alguém conseguir, que é sempre conseguir dominar a bola ou raspar a bola. E o Arboleda sempre adianta e vai bem. Ele não conseguia fazer isso ontem, pela qualidade, né, do Igor Jesus lá e do Luiz Henrique. E o time do Botafogo, ele é muito forte fisicamente, né? Ele é um time alto, não é um time baixo. Então... Isso que o Cuiabano não estava no jogo, né? Porque o Cuiabano é uma correria desgraçada na lateral. Ele não tá inscrito na Libertadores? Tá machucado. Ele tá machucado. Ah, não, show de bola. Então, assim, eu acho que no Morumbi a gente tem que entrar com uma formação normal. Rato, eu também Lucas, só troca o Luciano pelo William Gomes e deixa o Luciano para fechar o jogo. Exato. Volta com a linha de 4. E, cara, e aí vai... Você entraria com o Luciano? Não.
O Troca William o Gomes no Luciano. lugar do Luciano, e o Luciano entra no segundo tempo para fechar o jogo. É, Ah, tá, entendi, perfeito. Não, aí eu exatamente. concordo. Aí eu concordo. E talvez eu entraria com o Marcos Antônio no lugar do Bobadilha, mas é uma dúvida aí. É que o Bobadilha também foi bem, mas o Marcos Antônio eu acho que ele constrói mais. Acho que É. o estilo do jogo do Luiz Gustavo encaixa mais com o do Marcos Antônio. O do Marcos Mas ele não Antônio vai encaixa sair. mais com ele. Ele não vai sair. Bobadinha. Exato. Ainda mais o tanto que ele jogou ontem. Cara, teve uma hora no É, segundo tempo que ele tava em todas as jogadas do meio ali, cara. Sim. Ontem no acho segundo que, tempo acho foi que ele não teve. impressionante. Mas pontos positivos. Rafael voltou a decidir. Rafael foi bem, Sei. bem demais. É um nome que tem que ser lembrado. A zaga do São Paulo passou por um teste gigante. Top. O último jogo que a gente tomou gol, aliás, o único jogo que a gente tomou gol foi contra o Cobressal. Sei. É, Com o foi Zubeldia. 11 do Beldia. Foi 3-1 pro São Paulo. O São Paulo tá perdendo de 1-0 e virou 3-1. Então, Isso. assim, Sei. o São Paulo tomou um gol com o Zubeldia na Libertadores. Isso mostra que a zaga é muito bem construída. E se a Sei. gente passar do Botafogo, a gente passou por um bom teste de fogo aí. E aí vem Nossa, o nem fala, Flamengo. cara. Não, O e assim, Flamengo joga hoje, né? apesar do sofrimento, né? Mas assim, no final das contas, o objetivo foi cumprido, que era voltar Exatamente. vivo. E melhor ainda, não com derrota, com empate. Então, assim, Libertadores a gente também sabe que precisa sofrer. Um time que quer ser campeão sabe, precisa saber jogar a competição. Não foi Sei. como a gente gostaria, né? A gente ficou muito preocupado com o que a gente viu. A gente pensou que ia a qualquer momento tomar o gol, mas voltamos vivos. É o que interessa. Ah, Cara, e vamos, uma vamos pegar, vamos informação. pegar, vamos pegar de exemplo aí o Palmeiras nas duas vezes que foi campeão. Ele não jogou, ele não foi campeão jogando um baita futebol. Ele foi campeão porque ele era resistente Objetivo, ali. né? É. Ele era resiliente. Ele sabia sofrer, apanhava e ninguém fazia gol. Então, O assim, Palmeiras já tem isso há muitos anos, dá uma raiva, né, é, cara? O é. Eu Brunão, não lembra digo muitos muito. anos. Não, acho Eu que há muitos acredito que anos sim, Marcos. Eu Há acho que assim, muitos anos já, cara. Palmeiras de hoje, ele lembra muito o São Paulo de 5, 6, 7, 8. Com certeza. Lembra demais, Não, demais. aí Que sim. Se você mesmo, falar de mesmo 92, a perdendo, gente bateu, mas mesmo aí sim. perdendo, você sabia que ia virar o jogo, né? Exato. Mas o São Paulo do tricampeonato, ele me agrada muito mais do que esse Palmeiras. Eu não acho que o Palmeiras é tudo isso que estão falando. Eu acho que ele Eu acho ganhou um duas baita time. Eu acho Libertadores que faltando caiu. muito por sorte. Muito por Eu não sorte. acho, não, cara. Também Porque não acho, não. Eu Tô com não o acho, Brunão. não. eles Eu não estavam acho. empatando com o Santos. Eles acharam uma bola cruzada e fizeram gol. Contra o Mas, cara, o Flamengo. time. Olha, eu ia falar do Tele, que o pessoal, eu vi hoje uns comentários Não, que eu não, falo, não. velho, realmente. Não Calma. fala, não compara o Tele Não, não com vou comparar. A questão é, vi muita gente falando que o time. Teve muita. Olha, e eu não foi um ou dois, foram vários. Falando que o time andou em campo. Amigo, para você que acha que o São Paulo andou em campo ontem, você merece o time que brigava contra o Falaram que rebaixamento. o São Paulo andou em campo Um monte ontem. de comentário, velho. E Ah, não, para mas você isso é que. uma opinião de merda. Quem Não, falou Não, isso? uma coisa é você correr errado, outra coisa é você andar. cara, assim. E outra É, coisa, a gente não tá enfrentando qualquer time. Hoje o Botafogo é o é, melhor time do Brasil, cara. Perfeito. ontem todo mundo Entendeu? tá falando assim, não, o São Paulo tá perdendo, não sei o quê. Realmente, o São Paulo tomou um vareio no primeiro tempo, Sim, mas ninguém não discorda disso. tomou um vareio pro Criciúma, não tomou um Sim. vareio pro Cuiabá, tomou um vareio pro É. Botafogo. Cara, E mesmo tomando um a gente era vareio, eliminado por Novo Horizontino, Mirassol. Essa galera nossa. esquece, velho. Essa galera esquece isso. E outra coisa, Qual o era o time time do lá do Tele Uber? Que era o time do Uber lá, que os é o caras eram. Mirassol. Nossa Senhora. Cara, e o time do Tele, por exemplo, sofria demais fora de casa. Sofria demais e ganhava sempre em casa e foi assim que foi campeão. Então a galera tem que entender que não dá pra jogar todo jogo e ganhar de 3-0, cara. Sim. Não, e quando for campeão, Entendeu? ninguém vai lembrar. Todo mundo vai falar, Ninguém vai nossa, foi lembrar. campeão, não sei Puta, o quê, não sei o que O lá. time do Tele é considerado o melhor e o time do Tele tomou goleada em clássico, perdeu campeonatos também, cara, e é um timaço na nossa história. Vai pro time. Vai Então pro assim, time. o que eu comentei do Palmeiras é que desde que o Abel chegou, principalmente com aquela estrutura ali, Veiga, Zé Rafael e tal, não entrando muito aí para falar do Palmeiras, isso fez essa base que o Diegão comentou, que é aquela base que é a coluna dorsal do time, né, com o Gomes ali e tal, e o time sempre entregou muito, né, cara? Então, tá aí o resultado e a gente ganhando essa resiliência, que eu acho que o Botafogo
não tem essa tradição e resiliência, né, nos mata-matas ainda, eu acho que a gente tem uma chance enorme de passar, cara. Você deixou uma brecha importante que eu até comentei no grupo e vou falar aqui. O Botafogo ele não tem um psicológico forte. Se o Não São tem, Paulo cara. fizer 1-0, a torcida vai inflamar de forma absurda. E eu estarei lá gritando. Se o São Boa. Paulo fizer 1-0, eu acho pouco provável o Botafogo reverter. É. Pouco provável. Porque o Só Botafogo tem, ele se abala de uma maneira assim gigante. só tem que Vídeo. pegar o exemplo do Palmeiras, né? Não dá pra tomar 2-0 logo no começo do É. jogo. Não, Senão, pelo meu amor de Deus, Deus. meu, tá Não, louco. e a gente tem que ficar. Belo comentário. A gente tem que lembrar que o Botafogo também não vai se Não. apequenar. Eles vão O jogar igual, Botafogo cara. Eles vão jogar vai Exato. jogar igual. exatamente igual. Eles vão jogar Eles exatamente jogam igual. igual em casa e fora. Eu É, acho que o São Paulo vai jogar muito melhor por estar em casa. eu Aí também talvez acho. equilibre. Aí Sim. talvez equilibre, porque o São Paulo. Uma que o Zubeldia vai ver que 3 zagueiros ele fez uma M, né? Pra gente não usar outro nome. E outra que, jogando em casa, eu espero que o time do São Paulo olhe assim e fale: Meu, é hoje. A Sim. gente Não, não e pode Eu, eu, perder eu esse ainda, clássico. eu ainda não acho que é muito da tática. Eu acho que é mais do momento de alguns jogadores que complicaram demais a tática do São Paulo. Eu volto a dizer, se o meio de campo do São Paulo tivesse funcionado bem ontem, com tabela, William Gomes e tal, você não sobe os caras. Porque o cara só sobe do adversário se ele percebe que não tem marcação. E foi ontem eles tinham liberdade. O Almada pegava a bola sozinho, pensava, Mas olhava, isso é virava pro tática, lado. O Bruno. Gregory. Isso daí é tática. Isso daí é totalmente tática. Não, mas a tática é você colocar os dois meias para cobrir os outros dois. Se o Lucas não faz isso, e nem o William Gomes, você matou a tática do time, cara. Então, mas por que Sobe eles três não fizeram jogadores isso? livres, entendeu? Por que eles não fizeram isso? Porque não tinha ninguém no meio de campo. E eles tinham que fazer a ponta e o meio de campo. Tanto é que quando o Rato entrou, supriu essa necessidade. Eu É que o acho que é Rato mais pela também. fase do jogador, velho. Sinceramente, eu não acho que seja tática, não. Eu queria muito ver o Rato, o Lucas no meio e o William Gomes na outra ponta. Queria Pois ver, é. ó, tem um integrante a mais Meu aí. gato aqui, ó. Eu queria muito ver essa formação. O Lucas, aonde ele rende mais. E Então, aí sim. exatamente. Eu queria ver também. E aí Vamos fechar então, velho, porque senão vai acabar o tempinho aqui. Bora. vai acabar? Vai. Dá. Sete Só Hoje o uma minutinhos. coisa, assunto só, rendeu só uma última porque. coisa aqui, ó, pra todo mundo aí, ó, que tá vendo o canal. Deixa o like, se inscreve no canal, hein? Ativa aí o Exatamente. sininho aí pra vocês saberem quando tem vídeo novo também. Se não Tamo gostou dos junto, hein, nossos galera? comentários, tô brincadeira. Fala. Se não gostou dos nossos comentários, escreve aí, deixa a Olha, opinião, os últimos faça a seis pergunta, minutinhos, né? os últimos 6 minutinhos aqui. E a arbitragem? Foi tranquila, né? Ó, até que enfim, né? Uma arbitragem tranquila. Não, eu Não achei teve até que muito, né? favoreceu o São Paulo, porque eu achei que no segundo tempo ele deu 4 minutos só de acréscimo e teve muita substituição. Eu achei que ele ia Sim. dar mais tempo de acréscimo É. e eu só achei aquele cartão por Arboleda lá bem sem noção, né? Não Ah, precisava. sim, Aquele cartão mas, amarelo mas por no geral, Arboleda foi. assim, é No jogo de geral foi bem. Libertadores, né? O juiz não É. ficou picotando, parando. Nossa, Não, Tem não, não, contato não. e vamos a jogar bola, né? diferença é enorme, né, cara? O Uruguai ali estava bem preparado e tomara que a gente tenha uma arbitragem bem parecida. Eu podia até colocar ele novamente aqui no Morumbi e estava bem tranquilo. O São Paulo, Exato. graças a Deus, não foi garfado ontem, né? Exatamente. Então fechou, Fechou, meus galera? amigos. Olha, a Tamo gente está junto. aí, Saudações. sobrevivemos. Agora vamos pro próximo. Sobrevivemos e voltaremos ainda essa semana, hein? Ou Exato. não? Agora rapidinho contra o Inter, reserva total, vai ter que ser, não tem o que fazer. Concordo, concordo. Reserva total e eu testarei algumas opções aí E vai com. ser difícil, hein? Porque o Inter tá. Eu colocarei, só um detalhe, eu colocarei o Galopo para jogar, que faz tempo que ele não joga, e eu acho que é um jogador que Tem pode algo, tá ser mais. acontecendo alguma coisa com o Galo, cara. Porque ele não é Mas nem isso fica para um outro relacionado. vídeo. Vamos fazer Exatamente. um Esse é assunto pro vídeo. pré-jogo contra o Inter. Isso, vamos Exatamente. fazer um vídeo de jogadores que não estão sendo aproveitados, que poderiam ser aproveitados. Isso aí, velho. Falou, Fechou? Falou, galera. galera. Sobrevivemos. Abraço. Tamo Valeu. vivo. Um Coração abraço. batendo.